Bem-vindos. Vamos atualizar aí os nossos índices do domingo de manhã, tá? A gente tem aí sinais claros que o mercado não está querendo corrigir. A gente está tendo altas desenfreadas aí praticamente em todas as bolsas do mundo, tá? E vamos dar uma olhada então no SP500, Ibovespa e dólar. Vamos tentar aí pegar as tendências para essa semana e o nosso cenário macro também para ver se a gente vai seguir nessa alta sem freio aí, praticamente sem correção, tá? A gente viu o mercado muito forte, então por enquanto tá muito difícil imaginar o mercado corrigindo aí para tentar fazer uma reversão para baixa, tá? Vamos começar aqui com o SP500. A gente consegue ver que a gente tem esses topos que eram muito fortes aqui nessa região entre 4.000 e 4.200 pontos, tá? Então aqui foi o nosso suporte mais importante, tá? Aqui a gente gerou todo esse movimento de alta, que é claro que não tinha como saber que a gente ia subir dessa maneira, tá? Aqui com certeza era uma região muito importante, tá? A gente subiu 15% praticamente em linha reta, sem fazer qualquer tipo de correção, só movimentos laterais. Então, isso aí com certeza foi um movimento bem surpreendente. O normal seria a gente romper alguma região importante e tentar montar um pivô, e não foi o que aconteceu, tá? A gente rompeu esse topo aqui importantíssimo dos 4.600 pontos, que embora não seja o topo histórico, tá? É justamente essa região que foi o topo que gerou essa correção toda aqui de 10%. Então, o rompimento dessa região foi muito importante, tá? E a partir daqui a gente abre caminho aí para um cenário bem promissor, tá? Onde a gente pode realmente fazer um movimento de correção para vir testar esse topo e essa acumulação, mas para isso a gente precisa perder os 4.700 pontos, tá? Fechar abaixo dos 4.700 pontos no Bovespa não, perdão, no SP500, tá? Para conseguir sonhar com esse movimento corretivo, tá? Mas por enquanto está bem difícil de imaginar esse cenário, tá? O mais provável é que a gente rompa esse doji que a gente deixou na sexta-feira para cima, que seria aqui acima dos 4.750 pontos, e continue subindo aí até testar o nosso topo lá dos 4.800 pontos. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento essa semana para a gente pensar em qualquer espécie de movimento de baixa de longo prazo. A gente teria que perder essa região dos 4.600 pontos, tá? Com bastante força, testar essa região de novo, e aí sim a gente poderia pensar numa construção corretiva de mais longo prazo, tá? Mas por enquanto fica bem difícil de imaginar esse cenário. O mais provável é que a gente venha testar essa região dos 4.600, ou então que a gente rompa os 4.750 e continue subindo em direção ao nosso topo histórico, beleza? Passando aqui para o dólar, tá? A gente tem um cenário ainda bem complexo. A gente consegue ver aqui que ele está construindo um canal aqui que a gente pode chamar aí de uma bandeira de baixa, onde a gente tentou romper uma vez aqui, não conseguiu, tá? A gente tentou romper algumas vezes aqui também, tá? Inclusive, se a gente quiser dar uma ajustada melhor aqui, a gente dá uma roubadinha aqui, tá? Então a gente vê que a gente está construindo essa região, tá? A gente pode continuar andando aqui de forma lateral. Eu realmente gostaria que a gente testasse essa região aqui dos 4,99 a R$ 5, mas a gente consegue ver que o preço está bem travado aqui, então a gente segue aguardando uma definição do dólar, se a gente vai conseguir romper essa região chave aqui dos R$ 4,82. A gente perdendo essa região, a gente vai abrir espaço aí para uma queda que pode se estender até o último fundo aqui dos 4,68, mas com potencial forte aí a gente vê lá na região dos 4,50, 4,40. Tá? Esse continua sendo aí meu alvo final para o dólar de longo prazo, tá? Mas por enquanto segue o cenário indefinido, tá, do dólar. Enquanto a gente não perder essa grande região de acumulação, a gente não tem como ter uma leitura clara de direcionamento do mercado, tá? Então a gente deve continuar preso essa semana aqui, a não ser que a gente tome uma decisão tanto de romper esse fundo
quanto romper aqui esse topo dos R$ 5, tá? Então segue o mercado indefinido no curto prazo. No longo prazo ainda sigo aí com a leitura do dólar nos 4,40, tá? Passando agora por último no Ibovespa, tá? A gente tem aí um cenário, mais um cenário de indefinição, tá? Como a gente consegue ver aqui, a gente testou agora o nosso topo histórico lá nos 131 mil pontos. E agora a gente tem que ficar atento aí à reação do mercado, tá? A gente deixou um candle de indefinição aqui, tá? A gente testou e jogou de volta para baixo. A gente tem dois cenários mais prováveis aqui. Se na semana que vem a gente romper esse candle vermelho aqui, a gente vai fazer só uma tentativa de correção, tá? Então a gente rompendo esse candle para cima de novo, a gente vai pegar todo mundo que está tentando defender esse topo aqui dos 131 mil, vai ter que se estopar, gerando um novo movimento de alta, que agora a gente vai fazer a nossa projeção, tá? Mas o mercado aí continua bem altista. A gente tinha trazido na semana passada justamente esse cenário, que a gente tinha feito esse movimento aqui, a gente rompendo o topo, a gente ia em direção ao nosso topo histórico, e foi o que aconteceu, tá? E agora a gente tem dois cenários muito parecidos com o SP500, tá? Onde a gente rompendo esse topo aqui do 131, 132, vamos botar aqui para trabalhar com o número redondo, tá? A gente rompendo 132, a gente segue movimento de alta. A gente perdendo aqui os 129, tá? A gente volta para testar essa região aqui dos 126, 127 mil pontos, tá? Por enquanto eu sigo aí com viés de alta, tá? Embora a gente não possa descartar esse movimento corretivo para o índice que já está subindo aí praticamente em linha reta, tá? A gente viu pouco movimento corretivo, apenas um movimento lateral, mas caso a gente rompa, passar aqui para o semanal, a gente rompa os 132 mil pontos, tá? Que inclusive seria esse candle do semanal aqui, ó, tá? Que já rompeu um candle vermelho que ficou abandonado aqui, ó, foi só uma tentativa do mercado de jogar o mercado para baixo que falhou, tá? Então, rompendo os 132 mil pontos, a gente abre espaço aí para fazer um movimento até pelo menos os 140 mil pontos. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação, vocês já sabem, deixa nos comentários. Assim que possível, envie para o canal, beleza? Valeu!